Opa, tudo bem? Como é que você está? Hoje nós estamos aqui no 11º dia de lendo a Bíblia, graças a Deus. Hoje nós vamos aqui continuar no livro de Gênesis, já estamos bem no finalzinho, já está para acabar aqui. Hoje nós vamos ler de Gênesis capítulo 43 até o capítulo 46, tá bom? A gente está lendo aqui um pouquinho sobre a história de Jacó, né? E dos seus filhos, principalmente ali falando um pouquinho de José. Então vamos pegar a Bíblia aí, vamos começar aqui no capítulo 43 do livro de Gênesis, tá bom? A fome apertava no país. Quando se acabaram as provisões que haviam trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: Voltem lá para comprar mantimentos. Judá replicou: Aquele homem nos declarou severamente: Não se apresentem diante de mim, sem me trazer o seu irmão. Se o Senhor deixar nosso irmão ir conosco, então desceremos e compraremos mantimentos para o Senhor. Mas se o Senhor não o deixar, não desceremos, pois aquele homem nos disse: Não se apresentem diante de mim sem me trazer o seu irmão. Israel lhes disse: Por que vocês me deram esse desgosto? Contando para aquele homem que vocês têm outro irmão? Eles responderam: Aquele homem perguntou sobre nós e nossa família. O pai de vocês ainda vive? Vocês têm outro irmão? E nós respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele fosse exigir que levássemos nosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel: Deixe o menino ir comigo, porque indo poderemos salvar nossa vida. Do contrário, morreremos todos nós, o Senhor e nossos filhos. Eu fico responsável por ele, e o Senhor pedirá contas dele para mim. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado diante do Senhor durante toda a minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Aqui a gente percebe, né, que José colocou seus irmãos à prova, ver se eles realmente, de fato, tinham se arrependido do erro que eles fizeram, né? Primeiro que eles queriam ter matado José, eles queriam ter assassinado o próprio irmão, mas depois eles acabam desistindo, eles pensam bem e decidem vendê-lo, né, para um outro povo. E depois de muito tempo, né, os irmãos, como a gente vem lendo nos últimos dias, os irmãos encontraram com José, só que eles ainda não reconheceram que José era o irmão deles. Então José decide colocá-los à prova, né? José reconhece eles e decide colocar eles à prova para ver se eles realmente se arrependeram daqueles erros que eles fizeram lá no passado contra o próprio irmão. Então eles pedem para que, se eles forem comprar mais alimentos, que eles tragam o irmão Benjamim junto com eles, que era aquele irmão que o pai gostava tanto, né? E aí o pai fala que, poxa, se vocês levarem Benjamim, até tem uma frase aqui que ele usa, né? Se lhe acontecer alguma desgraça na viagem que vocês vão fazer, de tanta dor farão este velho de cabelos brancos descer ao túmulo. Ou seja, o pai ia morrer. O pai ia morrer se fizessem mal para o filho, né? Mas o Judá, o irmão de José e também de Benjamim, fala assim, cara, pode deixar a responsabilidade comigo. Não falou com essas palavras, né? Mas só para vocês entenderem, fala assim, pai, deixa essa responsabilidade comigo. Eu me responsabilizo, Eita, quase que não sai. Eu me responsabilizo por Benjamim. Então, se caso alguma coisa acontecer, eu sou totalmente responsável por isso. Então, a gente já percebe aqui, né, alguns indícios de que os irmãos de José estão se arrependendo, estão sendo mais fraternos, né? E estão se responsabilizando pelos seus irmãos. Então, vamos aqui continuar para a gente entender um pouquinho mais dessa leitura. Deixa eu beber uma água aqui que as palavras estão até enganchando. Vamos lá. Então seu pai Jacó lhes disse: Se é necessário, então façam assim. Coloquem em suas bagagens os melhores produtos do país e levem como presente para aquele homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, resinas, terebinto e amêndoas. Levem com vocês o dobro do dinheiro para devolver o que foi posto nas sacas, pois talvez tenha sido um descuido. Tomem o irmão de vocês e voltem a visitar aquele homem. Que o Todo-Poderoso faça aquele homem ter compaixão de vocês. Solte o irmão de vocês e não prenda Benjamim.
Quanto a mim, se eu tiver que ficar sem meus filhos, paciência. Então eles tomaram consigo presentes, dinheiro em dobro e Benjamim. Desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu seus irmãos com Benjamim, disse ao mordomo: Leve esses homens para minha casa, faça abater um animal e prepare-o, porque esses homens vão almoçar comigo. Lembrando aqui que os irmãos de José ainda não tinham reconhecido, né, que ele era seu irmão. Somente José tinha reconhecido, né, que o Benjamim, que Judá, que eles eram seus irmãos, tá bom? O mordomo fez o que José mandou e os levou para a casa de José. Os homens ficaram com medo, porque estavam sendo conduzidos à casa de José, e disseram: Estão nos levando por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez. Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos com nossos jumentos. Eles se aproximaram do mordomo de José e lhe falaram na porta da casa: Veja, senhor, nós descemos uma vez aqui para comprar mantimentos. Quando chegamos de noite ao acampamento, abrimos nossas sacas de trigo e encontramos na boca das sacas o dinheiro que havíamos pago e o trouxemos de volta, com outra quantia igual para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro nas sacas de trigo. O mordomo respondeu: Fiquem tranquilos e não tenham medo. Foi o Deus de vocês e o Deus do pai de vocês quem lhes colocou um tesouro nas sacas de trigo. Eu recebi o dinheiro de vocês. E levou Simeão até eles. O mordomo os fez entrar na casa de José. Levou água para que lavassem os pés e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que iam almoçar aí. Quando José entrou em casa, eles lhe ofereceram o presente que tinham consigo e se prostraram por terra. José, porém, saudou-os amigavelmente e perguntou: Como está o velho pai de vocês, de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: Seu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E se inclinaram e se prostraram. Erguendo os olhos, José viu seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou: É este o irmão mais novo, de quem vocês me falaram? E disse a Benjamim: Que Deus lhe conceda a graça, meu filho. Em seguida, José saiu depressa, porque ficou comovido por seu irmão, e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou no seu quarto e chorou. Depois, lavou o rosto, voltou e, contendo-se, ordenou: Sirvam o almoço. Serviram José à parte, os irmãos à partes, e de outro lado os egípcios, que comiam com ele, pois os egípcios não podem comer com os hebreus. Isso seria um sacrilégio. Sacrilégio, só para a gente entender aqui, né? Seria um pecado grave ali contra a região. O pessoal não poderia comer juntos, né? Pois era considerado um pecado contra as coisas sagradas, contra aquela religião ali. Os irmãos estavam colocados diante de José, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo. Eles se olhavam espantados. José lhes mandava porções de sua mesa, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior. Eles beberam e se alegraram em companhia de José. Capítulo 44, tá? José deu esta ordem ao mordomo: Coloque tudo o que puder de mantimentos dentro das sacas desses homens, e ponha o dinheiro de cada um na boca das sacas. Aqui José vai mais uma vez, né, provar-lhe os seus irmãos. E vamos lá, capítulo 44, tá? José deu esta ordem ao mordomo: Coloque tudo o que puder de mantimentos dentro da saca desses homens, e ponha o dinheiro de cada um na boca das sacas. Na boca da saca do mais novo, junto com o dinheiro do trigo, coloque também a minha taça, a taça de prata. E o mordomo assim fez. Ao amanhecer, os homens se despediram e partiram com seus jumentos. Logo que eles saíram da cidade e ainda não estavam longe, José disse ao mordomo: Persiga esses homens, e quando os alcançar, diga a eles: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram a taça de prata que meu senhor usa para beber as adivinhações? Vocês se comportaram mal. O mordomo os alcançou e lhes repetiu isso.
Mas eles responderam: Por que o meu senhor está falando assim? Seus servos nunca fariam isso. Veja, o dinheiro que tínhamos encontrado na boca das sacas de trigo, nós tornamos a trazê-lo da terra de Canaã. Por que iríamos roubar ouro ou prata da casa do seu amo? Se o Senhor encontrar a taça com um de seus servos, que ele morra e nós nos tornaremos escravos de seu amo. O mordomo respondeu: De acordo. Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo, e os outros ficarão livres. Cada um colocou depressa sua saca, perdão. Cada um colocou depressa sua saca de trigo no chão e a abriu. O mordomo se pôs a examiná-los, começando pelo mais velho e terminando pelo mais novo, e encontrou a taça na saca de Benjamim. Então eles rasgaram as roupas, carregaram de novo os jumentos e voltaram à cidade. Judá e seus irmãos entraram na casa de José, que ainda estava ali, e se prostraram por terra diante dele. José lhes perguntou: O que é que vocês fizeram? Vocês não sabiam que uma pessoa como eu é capaz de adivinhar? Judá respondeu: Que podemos responder ao nosso Senhor? Como podemos provar nossa inocência? Deus descobriu a falta de seus servos. Aqui estamos, somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele nas mãos de quem foi encontrada a taça. José, porém, disse: Eu nunca faria isso. Aquele que estava com a taça será o meu escravo. Quanto a vocês, podem voltar em paz para a casa do seu pai. Aqui a gente vê, né, que o que era para voltar, o principal, né, que era o Benjamim, não está voltando. José está tentando ali segurá-lo, né? Então Judá se aproximou e disse: Meu senhor, permita que seu servo fale em sua presença com toda a franqueza, sem que sua cólera se acenda sobre seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. O Senhor tinha perguntado a seus servos: Vocês têm ainda pai ou algum irmão? Nós respondemos ao Senhor: Temos um pai, já velho, e o irmão mais novo, nascido em sua velhice. O irmão deste morreu, e ele ficou sendo o único filho de sua mãe. Nosso pai o ama demais. Então o Senhor disse a seus servos: Tragam-no para que eu o conheça. Nós respondemos ao meu senhor: O menino não pode deixar seu pai. Se ele se separar do pai, este morrerá. Mas o Senhor insistiu com seus servos: Se o irmão mais novo de vocês não vier junto de vocês, não serão recebidos por mim. Quando voltamos para junto de nosso pai, seu servo, nós lhe contamos tudo o que o Senhor falou. E nosso pai nos disse: Voltem para comprar um pouco de mantimento para nós. E nós os respondemos: Mas não podemos descer. Se nosso irmão mais novo não for conosco, pois não seremos recebidos por aquele senhor, se nosso irmão mais novo não for conosco. Então meu pai, seu servo, nos disse: Vocês sabem que minha mulher só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu disse: Ele foi despedaçado, e nunca mais o vi até hoje. Se vocês tirarem também este de junto de mim e lhe acontecer alguma desgraça de tanta dor, vocês farão este velho de cabelos brancos descer ao túmulo. Agora, pois, se eu chegar à casa de meu pai, seu servo, sem levar comigo o menino, a quem ele ama com toda a sua alma, logo que notar que o rapaz não está conosco, ele morrerá. E faremos nosso pai, seu servo, de cabelos brancos, descer ao túmulo de tanta dor. E este seu servo se tornou responsável pelo rapaz junto de meu pai, nestes termos: Se eu não trouxer o menino de volta, serei culpado diante do Senhor durante toda a minha vida. Portanto, deixe que este seu servo fique escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e que ele possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu voltar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver a desgraça que cairia sobre o meu pai. Aqui, né, se vocês lembrarem, se vocês se recordarem, se eu não me engano, acho que até anotei aqui, Gênesis 37, do 26 ao 27, a gente lembra que Judá queria vender o seu irmão como escravo. Vou até ler de novo aqui para vocês, quer ver? Ó?
Gênesis 37, 26. Então Judá falou a seus irmãos: que vamos ganhar matando nosso irmão e escondendo o crime? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, mas não levantemos a mão contra ele, pois afinal ele é nosso irmão, da mesma carne que nós. Então, né, só relembrando aqui a história, Judá queria vender José. Não queria vender, né? Ele vendeu José ali para os ismaelitas, né? E agora ele está nessa mesma situação. Poxa, se eu voltar para casa do meu pai sem o Benjamim, que é aquele que eu era responsável, que eu prometi que ia voltar com ele para casa, cara, meu pai vai morrer. Já perdeu um filho, o filho está desaparecido, né? Que no caso é José aqui. E agora vai perder mais um, meu pai vai vir a falecimento. Então ele se põe no lugar, fala assim, ó, deixa meu irmão voltar para casa, deixa ele voltar para casa do meu pai, e eu serei aqui como seu servo. Eu serei aqui como seu escravo. Então a gente percebe aqui, né, que Judá está se colocando à disposição. Judá não quer mais uma vez cometer o mesmo erro. Ele se redime, ele se arrepende, né? Mas vamos continuar aqui porque a história está bem bacana. Capítulo 45. Nesse mesmo momento, José não pôde mais se conter na presença de sua corte e ordenou: saiam todos. E não havia mais ninguém quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Começou a chorar tão alto que chegou os egípcios. Começou a chorar tão alto que todos os egípcios ouviram e a notícia chegou à casa do faraó. Aqui, né, a gente está vendo que José está se declarando, está revelando, né, para os irmãos que ele era os seus irmãos. José disse aos irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Seus irmãos espantados ficaram sem resposta. Então José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram e José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes nem se aflijam, porque me venderam para este país, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, não há 2 anos que a fome se instalou no país, e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou na frente de vocês para que possam sobreviver neste país, salvando a vida para uma libertação maravilhosa. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele me tornou ministro do faraó, administrador de todo o palácio e o governador de todo o Egito. Subam depressa à casa do meu pai e digam a ele: assim fala seu filho José. Deus me tornou o senhor de todo o Egito. Desça sem demora para junto de mim. O Senhor habitará na terra de Gesem e ficará comigo. O Senhor, seus filhos, netos e ovelhas, bois e tudo o que lhe pertence. Aí eu o sustentarei, a fim de que não falte mais nada ao Senhor, à sua família e a tudo o que possui, pois a fome ainda vai durar 5 anos. Vocês estão vendo com os próprios olhos. O Benjamim também está vendo, que sou eu quem lhes fala pessoalmente. Contem a meu pai todo o poder que tenho no Egito e tudo o que vocês viram e tragam logo meu pai para cá. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Lendo essa passagem de José, para mim aqui é um dos pontos altos dessa história. Trazendo um pouquinho para a nossa vida, vamos fazer uma certa comparação. José passou ali por momentos de muita tribulação. José, no início da sua vida muito conturbada, os irmãos sentiam inveja dele. Os irmãos queriam matá-lo. Tanto que num dia os irmãos decidem matá-lo. Jogam ele dentro de um poço. Porém, por achar que não era muito certo, né, os irmãos repensam e decidem vendê-lo. Então José viveu ali por várias e várias percalços, muitas no fundo do poço, no fundo do buraco, vamos dizer assim. E depois, né, ele chegou a ser vendido para os ismaelitas, chegou até o rei, chegou até o faraó lá, e o faraó deu a ele total apoio, total, como é que eu posso dizer a palavra? Deu a ele total privilégio, né, de comandar ali o reino junto com ele. E aí, José é tentado mais uma vez, onde a esposa do faraó
tenta agarrá-lo, né? Tenta pegar ele ali à força, mas ele nega, até que um dia a moça segura ele tão forte que ele sai correndo e as roupas ficam junto com a moça, né? Como a gente tem lido nos últimos dias. E ela grita e ela joga contra ele, né? Fala que ele queria abusar dela, sendo que na verdade ela que queria que ele fosse para a cama junto com ela. E aí ele acaba sendo preso pelo faraó. Então a gente percebe aqui que José viveu dias muito difíceis, até que ele consegue provar a sua inocência, né? E quando ele vai falar com os irmãos, ele fala da seguinte forma: Pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Então, se a gente fizer uma certa comparação, muitas das vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, por dificuldades, a gente não entende. A gente fica sem entender, poxa, por que eu estou passando por isso? Por que eu não compreendo o real motivo de eu estar passando por essa dificuldade? E muitas das vezes a gente vai entender só lá na frente. Assim como José passou por todos esses perrengues, todas essas dificuldades, né, todas essas tentações, só lá na frente ele foi entender o que de fato Deus tinha preparado para a vida dele. Então muitas das vezes Deus nos coloca em situações onde a gente não entende muito bem, mas é para nos preparar para algo muito maior. Então, se caso você estiver passando aí por algum momento de dificuldade, confie em Deus. Pode ter certeza que Deus está com você, Deus não te abandonou. Então que você possa confiar no Senhor, porque os momentos de abundância também vão vir, tá bom? Vamos continuar aqui, só quis fazer esse breve comentário aí. Versículo 14 do capítulo 45 de Gênesis, vamos lá. Então José abraçou seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também chorou, abraçado a ele. Em seguida, José cobriu de beijos todos os irmãos e, abraçando-os, chorava. Só então seus irmãos começaram a conversar com ele. A notícia de que os irmãos de José estavam no país chegou até o palácio do faraó, e o faraó e seus ministros se alegraram. O faraó disse a José: Diga a seus irmãos que carreguem os burros e voltem para a terra de Canaã. Tomem o pai e a família de vocês e voltem para cá. Eu lhes darei a melhor terra do Egito, e eles poderão comer os melhores produtos do país. Mande os que levem do Egito carros para transportar as crianças, as mulheres e seu pai, e venham para cá. Não se preocupem com o que deixarem, pois tudo o que houver de melhor na terra do Egito pertencerá a eles. Então a gente percebe aqui que depois de tantas batalhas, né, a família de José vai ter uma vida digna. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme as ordens do faraó, e também provisões para a viagem. Além disso, deu mudas de roupas a cada um deles. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Para seu pai, enviou 10 jumentos carregados, com os melhores produtos do Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisões para a viagem do pai. Quando os irmãos se despediram para partir, José lhes disse: Não briguem no caminho. Então eles subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, na casa do seu pai Jacó. Presta atenção nessa parte aqui, ó. E deram a notícia ao pai: José está vivo e é o governador de toda a terra do Egito. Mas o pai ficou perplexo, pois não era capaz de acreditar. Entretanto, quando eles repetiram tudo o que José lhes dissera, e quando ele viu os carros que José tinha mandado para buscá-lo, o coração de Jacó, seu pai, se reanimou. Israel disse: Agora chega. Meu filho José ainda está vivo. Vou vê-lo antes de morrer. Então a gente percebe que a alegria do pai, depois de tanto tempo, depois de tanta luta, de ter achado até que o filho tinha sido morto, né? Ele vai voltar a ver o filho novamente. Então imagine a alegria aqui de Jacó a saber que seu filho está vivo. Capítulo 46, tá? Israel partiu levando tudo, só para lembrar, tá? Israel e Jacó são as mesmas pessoas, tá? São os mesmos nomes. Israel partiu levando tudo o que possuía. Chegando a Bersabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque.
Aí, numa visão noturna, Deus disse a Israel: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. Deus continuou: Eu sou El, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu descerei com você ao Egito e o farei voltar de lá, e José lhe fechará os olhos. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subirem nos carros que o faraó mandara para buscá-los. Tomaram seus rebanhos e tudo o que haviam adquirido na terra de Canaã, e foram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, filhos e netos, filhas e netas, e todos os seus descendentes. Ele o levou consigo para o Egito. Nome dos filhos de Jacó que foram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. Filhos de Ruben: Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Filhos de Simeão: Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia. Filhos de Levi: Gerson, Caate e Merari. Filhos de Judá: Onã, Sela, Farés e Zara. Mazer e Onã morreram na terra de Canaã. Filhos de Farés: Esrom e Amul. Filhos de Issacar: Tola, Fua, Jassube e Serom. Filhos de Zabulon: Sared, Elon e Jaelel. Até aqui são os descendentes que Lia e Jacó tiveram em Padã Arã. Além desses, sua filha Dina. Ao todo, 33 pessoas, entre filhos e filhas. Filhos de Gade: Safon, Agi, Suni, Ezebom, Eri, Arode e Areli. Filhos de Azer: Jane, Jesuá, Jesuí, Beria e a irmã Sara. Filhos de Beria: Eber e Melquiel. Esses são os filhos de Zelfa, a escrava que Labão deu à sua filha Lia. Ela gerou 16 pessoas para Jacó. Filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenete, filha de Putifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. Filhos de Benjamim: Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Ros, Mofim, Ofim e Ared. Esses são os filhos de Raquel, gerado para Jacó. São ao todo 14 pessoas. Filhos de Dan: Uzim. Filhos de Neftali: Jaziel, Guni, Gezer e Selém. Esses são os filhos de Bala, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ela gerou para Jacó 7 pessoas. Os descendentes que foram com Jacó para o Egito, sem contar as noras, eram ao todo 66. Acrescentando os 2 filhos de José no Egito, a família de Jacó que foi para o Egito era no total 70 pessoas. Ou seja, José, junto ali com o faraó, junto com a permissão do faraó, trouxe ali 70 pessoas para o Egito, para que não passassem fome, lá na região onde eles estavam. Jacó enviou Judá na frente, para que ele se encontrasse com José e preparasse um lugar em Gésem. Quando eles estavam chegando a Gésem, José preparou o seu carro e foi ao encontro do seu pai, Israel, em Gésem. Ao vê-lo, abraçou e, ao beijá-lo, chorou. Israel disse a José: Agora posso morrer. Depois que vi você, vivo em pessoa. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: Vou subir para dar ao faraó esta notícia. Meus irmãos e a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para junto de mim. São pastores de ovelhas que cuidam de rebanhos. Trouxeram as ovelhas, as vacas e tudo o que possuíam. Assim, quando o faraó chamar vocês e perguntar qual é a profissão de vocês, então respondam: seus servos são pastores desde a juventude até hoje. Tanto nós como nossos pais, desse modo, vocês poderão ficar na terra de Gessém, pois os egípcios detestam todos os pastores. Então aqui hoje a gente finaliza mais um dia aí lendo a Bíblia. Estamos aqui para acabar com o livro de Gênesis. Falta só mais algumas páginas. Então, como eu disse, se você tem passado aí por tribulações, saiba que Jesus está com você e que Ele tem algo grandioso para a sua vida.
tá bom? Confie no Senhor, entregue tudo a Ele, mesmo você sem entender o que de fato é aquilo que está acontecendo na sua vida, entregue ao Senhor, confie nele, você pode ter certeza que se você confiar e tiver fé suficiente no Senhor, Ele vai agir, tá bom? Independente da tribulação e do momento que você está passando. Então confie em Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é aqui como um manual de instruções para a nossa vida, que a gente possa ler, a gente possa entender de fato o que está escrito aqui, que a gente possa aprender com esses ensinamentos. Aqui a gente aprendeu um pouquinho com José, que a gente vai passar sim por tribulações, mas que Deus ele não nos abandona. Ele está entregando algo muito maior lá na frente para a gente, tá bom? Então leia a Bíblia, vamos aí nos conectar e nos tornar íntimos de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe você, até amanhã.